Senhor Jesus, aleluia. Podeis assentar, relaxai-vos, amém. Senhor, muito obrigado por estarmos hoje aqui. Somos os teus filhos, que o Senhor nos reuniu, o Senhor juntou. Obrigado, Senhor. Muito obrigado. Obrigado porque podemos ter comunhão nas tuas coisas. Tu és o nosso Pai, nós temos um Pai. Obrigado, Senhor, temos um Pai. Nós não somos órfãos. Antes de começar, irmãos, hoje nós estamos aqui nesse local para falarmos a respeito de um projeto, que nasceu no coração de Deus. Mas antes disso, eu queria só lembrar que está conosco aqui um iPod, não é isso? Um iPod que foi achado no banheiro feminino, tá certo? Quem perdeu depois pode se dirigir a nós aqui, se dirigir à recepção e vai ter o seu iPod na sua mão novamente. Pode respirar fundo, tranquilamente, tá certo? Amém? Então, nós estamos aqui hoje, nessa manhã, para falar a respeito de um projeto que se chama o projeto de multiplicação, um projeto de nós nos multiplicarmos, porque nós somos filhos de Deus que precisam se multiplicar por essa terra e ganhar essa terra toda para Ele. Mas nós vamos mencionar que uma das ferramentas que nos possibilita fazer isso aí é a ferramenta do jornal Árvore da Vida. Nós vamos falar um pouco a respeito desse encargo. Daqui a pouco o Eliseu vai falar detalhes de como nós iremos proceder nesse mês de maio e do que vai acontecer nos meses subsequentes, tá certo? Nesse momento eu queria, a minha porção é mencionar o seguinte, que esse projeto, que esta ferramenta chamada Jornal Árvore da Vida, na verdade é uma ferramenta que ela, sem nós, sem o que nós somos, essa ferramenta não é nada. A mais importante ferramenta existente para Deus somos nós mesmos. Nós somos a grande ferramenta de Deus. Nós somos o grande trunfo de Deus. Nós somos o que de melhor Deus tem para mostrar para o mundo. Nós somos os filhos de Deus. Se Deus quisesse mostrar, se Deus quer ganhar o mundo, Ele quer ganhar por meio da sua palavra, uma palavra que trabalha nas pessoas para fazê-las filhas de Deus. E nós somos aqui os filhos de Deus por excelência. A palavra de Deus, mencionada no jornal Árvore da Vida, essa palavra é para fazer pessoas filhas de Deus. Porque Deus quer filhos. Mas esta palavra, esta ferramenta, esta semente, sem nós, sem eu e você, nada é. Nós, antes da ferramenta, nós precisamos nos manifestar. Nós precisamos aparecer. Nós precisamos de divulgação. Irmãos, nós temos um pai. E este pai tem filhos. A minha mãe tem 8 filhos. Você já conhece a minha mãe. Ela tem 8 filhos. Quando olham para nós, conseguem fazer uma relação com ela. Ah, são filhos da dona Neuza. Porque nós nos parecemos com ela. Então, para que a minha mãe seja conhecida por aí, basta que os filhos transitem por aí. Quando os filhos transitam por aí, a minha mãe, o seu nome é glorificado, vamos dizer assim. Ela é percebida. O Pai precisa ser percebido. O Pai Celestial precisa ser percebido. O Pai Celestial tem filhos. E a minha mãe tem prazer de mostrar os filhos dela. Eu falo assim para ela, tadinha, nós não somos grandes coisas, mas ela tem prazer de mostrar o que de melhor ela tem. Eu estou até vendo ela lá, pensei que ela não tinha vindo, está ali. O que de melhor Deus tem, irmão, somos nós.
filhos de Deus. E nós precisamos nos manifestar. Por isso, que no capítulo 3, esse versículo que nós lemos aqui de João, 1 João, capítulo 3, é dito assim: vede quão grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato somos filhos de Deus. Por esta razão o mundo não nos conhece, porquanto não o conheceu a Ele mesmo. Amados, agora somos filhos de Deus. Agora interessante, e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Aqui está o segredo. Nós somos de fato filhos de Deus, mas ainda não manifestou o que havemos de ser. O mundo ainda não nos conhece. O mundo precisa nos conhecer. O que é ser filho de Deus? O mundo precisa conhecer filhos de Deus. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. Sabemos que quando Ele se manifestar, aqui é dito que não se manifestou o que havemos de ser. Por isso o mundo não nos conhece. Mas quando Ele se manifestar, quem? Jesus. Se manifestar aonde? No mundo. Por meio de quem? Nós. Quando Ele se manifestar, nós somos filhos de Deus, mas é Ele que se manifesta. É incrível, porque o inimigo de Deus um dia foi maior do que a gente. Um dia ele foi criatura e nós também fomos criaturas. Só que hoje nós somos criaturas especiais, especialíssimas, porque dentro de nós existe o Espírito de Deus, que nos fez filhos de Deus, e agora existe uma porção dentro de nós que é a divindade misturada com a humanidade. Existe a divindade misturada com a criatura, e a partir desse momento nós somos superiores a Satanás. Satanás é uma criatura, nós somos mais do que criatura. Nós somos agora uma criatura filha de Deus. Nós temos a divindade dentro de nós. O que o inimigo precisa saber, e que as pessoas precisam saber, é que o Senhor Jesus está dentro de nós, e Ele quer se manifestar. Quando isso acontecer, a terra será ganha. Quando isso acontecer, a nossa vida pessoal ganhará sentido. Nós ficaremos felizes. Quem quer ser feliz aqui? Quem quer alegria completa? Só quem tem o Filho plenamente vivido dentro de si, manifestado dentro de si, engrandecido dentro de si, tem alegria completa. A alegria completa, a paz completa, o gozo completo é um filho de Deus que tem. A expressão completa do Pai, quem tem? É o Filho. O Pai, Deus Pai, pode ter uma manifestação completa por meio do Filho, que é Jesus. Irmãos, quem quer dar prazer para Deus, o Pai? Aqui, diga amém. Se eu quero dar prazer para minha mãe, eu preciso ir na casa dela, comunhão com ela. E eu preciso comer o cuscuz dela, porque senão para ela não dá. Eu tenho que comer o cuscuz dela. Para eu dar prazer para minha mãe, eu preciso ter relacionamento com ela e preciso me apropriar dos bens dela. Um filho que dá prazer para Deus precisa ter relacionamento com Deus, aproveitar o relacionamento com Deus, aproveitar que Deus existe e ter relacionamento com Ele e se apropriar dos bens de Deus. E a partir daí, meu irmão, viva só assim. Se aproprie de Deus, de um relacionamento profundo e íntimo com Deus. Se aproprie do que Deus tem para você e você dará prazer a Deus. A vida cristã se resume nisso: comunhão com o Pai, se apropriar dos bens que o Pai tem e manifestar isso para as pessoas. É só isso. Me torno filho de Deus, ganho o direito de ter comunhão com Deus, o meu Pai. E a partir de então eu me aproprio dos seus bens. Isso me muda por dentro. E o mundo então passa a conhecer o Pai.
Aleluia. Amém. Isso, irmãos, é o que Deus quer para a gente. Por isso que a igreja, Paulo ficou muito chateado com as igrejas da Galácia. Porque eles quiseram trocar isto por comportamento judicial exterior dos judeus, por exemplo. Cumprir a circuncisão, praticar a circuncisão. Ser uma boa pessoa, demonstrar que eles eram espirituais por meio de cortar o prepúcio. Corta a carne do prepúcio, porque aí a carne foi liberada. Não existe mais carne porque cortou a carne do prepúcio. E agora é uma expressão de que eu sou espiritual, não sou carnal. O apóstolo Paulo ficou assim: não façam isso. Quem vos fascinou? Quem vos enredou? Quem mentiu para vocês? Quem enfeitiçou vocês? Não façam isso. Quem vos desviou da graça? Quem vos desviou do Espírito? Quem vos desviou do Espírito de filiação? O Espírito de filho, aquele que faz de vocês filhos. Quem vos desviou desse relacionamento? Vocês estão ficando doidos. Esse era o sentimento do apóstolo Paulo, desesperado, porque as pessoas estavam trocando a experiência da relação com o Pai e os bens que estavam com o Pai por questões de comportamento. Você quer dar prazer para Deus? Todo esse semestre será no sentido de aumentar sua relação com o Pai, de fazer você filho de Deus, de fazer você entender que você é um filho de Deus e não um escravo. Nós não somos escravos, nós somos filhos. Mas o apóstolo Paulo disse um negócio interessante: enquanto o herdeiro é menor, posto que ele seja senhor de tudo, em nada se difere do escravo. Olha o que ele disse: enquanto o herdeiro é menor, posto que ele seja senhor de tudo, porque ele é senhor de tudo, em nada difere de escravo. Você quer ser um escravo? Ou você quer ser um filho de Deus crescido e amadurecido? Diga assim: eu quero ser um filho de Deus crescido. Eu não quero ser um escravo. Eu não quero viver na igreja como escravo. Eu quero viver na igreja como filho de Deus. Quero me apropriar da minha relação com o Pai. Eu quero dizer: Abba, Pai. Pai, minha calça rasgou, Pai. Pode dizer isso? Pai, aquela pessoa me chateia, Pai. Pai, eu não consigo deixar de pecar, Pai. Pai, eu estou com um problema com minha esposa, Pai. Só você entende essa questão. Você entende, Pai? Ele vai dizer assim: eu entendo. Eu também estou tentando casar há bastante tempo com Israel, não consigo. Estou me relacionando com a igreja para poder formar lá a esposa, também tenho dificuldades. Eu sei o que é rejeição. Eu sei o que é incompreensão. Eu sei o que é tentar dizer alguma coisa e não conseguir. Eu conheço, eu sei o que você passa. Eu vou te suprir. Pai, eu posso me divorciar? Ah, não pode não. Pode não. Porque aí eu já teria me divorciado de você. Eu não me divorciei de você. Ô pai, o que é que eu faço? O que é que eu faço? A minha graça te basta, rapaz. Você é fraco? Não tem amor? É impaciente? É duro? Não é gentil? É bruto? É violento? Você bate no rosto? Você empurra? Você ignora? Você despreza? Você se silencia em sinal de desprezo? Você gela as pessoas? Eu posso mudar você? Você só tem que ter relacionamento comigo. Vem até mim, eu te dou a graça, a minha graça te basta. O que eu estou falando, irmãos? Estou falando de relacionamento com o Pai. Pai, eu sou pobre. Ok, eu sou rico. Pai, eu não tenho. Ok, eu tenho. Pai, o que está acontecendo comigo? É porque você fala pouco Pai. Você não tem pai. Talvez você se comporte como se não tivesse pai.
Talvez você viva como se eu não existisse e, portanto, você não tem pai, você é órfão. E como órfão, você é escravo. E você então não me manifesta, não me expressa. Mas eu vou mudar isso. Diga assim: eu quero que o Senhor mude, Pai. Diga assim: Pai. Toda vez que ele ouve Pai, fala assim: oi. Diga aí: Pai. Oi. É o que ele diz. Pai. Diga. Ele está dizendo assim: oi. Oi. Fale. Por isso que Jesus, ele era o Filho amado. Deus olha para a terra e diz assim, milhões e milhões de pessoas, ele olha e diz: este é o meu Filho amado. Este é o meu Filho amado. Este, não vocês. Este é o meu Filho amado, em quem eu tenho prazer. O que Deus precisa é de pessoas que dê prazer para Ele. Irmão, ser filho dá prazer para Deus. E é o que nós queremos, dar prazer para Deus. Ele só ouve o filho. Ele não ouve quem não é filho. Por isso Ele precisou fazer de nós filhos de Deus. Diga aí: eu sou filho de Deus. Irmãos, isso pode mudar a nossa vida. Isso está mudando a minha vida. Está mudando a minha vida porque eu estou indo em direção a Deus. Estou indo em direção não a Deus meramente, mas estou indo em direção ao meu Pai. Meu Pai, Ele é meu Pai. Eu posso dizer que eu tenho alguém que pode me ouvir quando eu precisar. Ele é o meu Pai. E nós precisamos dar prazer para Deus. Amém? Você sabe, quero ler um versículo com você. Está em Mateus, em João capítulo 20, versículo 11. Vamos ler juntos. Estou quase terminando. Mateus 20, João capítulo 20, versículo 11. João capítulo 20, versículo 11. Amém? Tenho tanto para vos dizer, mas não há tempo, né? João capítulo 20. Era aqui. Jesus aparece para Maria Madalena. Versículo 11. Maria, entretanto, permanecia junto à entrada do túmulo, chorando. Enquanto chorava, abaixou-se e olhou para dentro do túmulo. E viu 2 anjos vestidos de branco, sentados onde o corpo de Jesus fora posto. Um à cabeceira e o outro aos pés. Então ele lhes perguntara: mulher, por que choras? Ela lhes respondeu: porque levaram o meu Senhor e não sei onde o puseram. Tendo dito isso, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não reconheceu que era Jesus. Perguntou-lhe Jesus: mulher, por que choras? A quem procuras? Ela, supondo ser ele o jardineiro, respondeu: Senhor, se tu o tiraste, dize-me onde o puseste, e eu o levarei. Disse-lhe Jesus: Maria. Ela, voltando-se, lhe disse: Rabone, que quer dizer mestre. Então, quando o Senhor disse assim, Maria, falou o nome dela. Quando falou o nome dela, ela disse: essa voz, eu compreendo essa voz. Chamando o meu nome. Tocou no coração dela. Abriu o entendimento dela. E ela disse: mestre, recomendou Jesus, não me detenhas. Não toque em mim. Eu ainda não subi para o meu Pai. Estou falando da filiação. O encargo é filiação. Maria, não me toque. Eu não subi para o meu Pai. Mas vai ter com os meus irmãos.
Você sabe o que é isso? Não é amigo, não é amigo, não é chegado. Vai ter com os meus irmãos. Diz para eles assim: subo para o meu Pai e vosso Pai, para o meu Deus e vosso Deus. Vai lá, fala que agora eles têm pai. Fala que agora eu sou irmão deles. E que eles têm a mesma capacidade de intercessão diante do Pai como eu tenho. Fala para eles que eles são meus irmãos e que o Pai está disposto a ouvi-los. Vai, fala que eles têm pai. Então saiu Maria Madalena feito doida. Isso aqui não está escrito, mas está escrito aqui. Então saiu Maria Madalena feito doida, anunciando aos discípulos e dizendo: vi o Senhor. E contava que eles disseram o quê? Estas coisas. Disseram o quê? Olha, Jesus, nosso irmãozão, mandou dizer que vocês agora têm pai. Vocês estão com medo. Vocês estão agora tremendo nas pernas. Vocês estão com medo dos judeus. Vocês são frágeis. Vocês são fracos. Estão trancados aqui dentro. Vocês têm uma comissão para fazer. Mas ele mandou dizer que você tem pai. Irmãos, nós temos pai. Nós temos algo para fazer nessa terra, mas nós temos um pai. Nós temos um irmão. Esse irmão é Jesus. E que ele quer cumprir tudo com a ajuda dele, pai. Por isso nós podemos dizer: Abba, Pai. Nós podemos espalhar o nome do Senhor Jesus, esse nome de Jesus, porque Ele nos leva ao Pai para todos os lugares. Essa é a grande mensagem. Eu tenho Pai. Se tem um jovem que está passando por dificuldades, ele precisa ouvir a notícia que Maria Madalena deu para os discípulos: filho, você tem pai. Jovem, você tem pai. Amor, bem, você tem pai. Nós estamos passando por problemas, nós temos pai. Nós temos uma comissão para executar, para desenvolver. Nós temos, irmãos? Temos ou não temos? Vai ficar ansioso? Nós temos pai. É isso que está faltando. Nós temos tanto para fazer. Nós temos tanto para fazer. Tanto para fazer. Não é verdade? Que cansa a gente. Só de ouvir. Só de ouvir o que devemos fazer, cansa. Mas tem uma notícia interessante para você. Nós temos um pai que conhece a gente e que diz: não adianta correr. Não adianta correr. Não adianta se preocupar. Não fiquem como baratas tontas. Eu sou o pai de vocês. Eu supro vocês. A minha graça basta a vocês. Eu só quero que vocês clamem: ah, papai, eu quero existir para você. Eu quero existir para você. Me clame, Abba, Pai. Só para terminar. E conhece a história do filho pródigo? Conhece? Aquela não é a história do filho pródigo. É a história do pai, do filho que saiu e do filho que ficou. Essa é a história. Não é filho pródigo que está contando a história ali. É a história de um pai ausente, um pai que foi preterido pelo seu filho mais novo, preferiu viver lá fora, de um filho rancoroso, que não soube aproveitar os bens que o pai tinha. Essa é a história. A história de alguém que tinha e dissipou. A história é de alguém que ficou e não aproveitou. Então nós queremos, o pai ficou feliz quando recuperou o primeiro. Quando o primeiro veio, ele abraçou. Quando ele disse: pequei, falou: esquece, você voltou, você chegou. Vamos trocar sua condição. O pai recuperou o primeiro. E o segundo diz: pai, o que é isso? Você está recebendo ele. Eu estive aqui contigo, passei toda a minha vida te servindo. Sabe, pai, eu sou um servo teu.
Nunca deixei de fazer o que tinha que fazer. As reuniões eu estive lá. Estava tudo lá. Pai, você nunca me deu um cabrito. Esse filho tinha problema, irmãos? Ele nunca teve um cabrito. Filho de um homem rico sem cabrito. Você é filho de um homem rico sem cabrito? Irmãos, o Pai quer nos dar tudo, não só cabrito. Na vida da igreja, o Pai nos entregou tudo para nós desfrutarmos. Nós temos que, nesse semestre, não posso viver sem cabrito, porque eu preciso de um cabrito para me alegrar com os meus amigos. O que está faltando nos grupos familiares? Cabrito, para festejar com os amigos. Então, 2 filhos foram recuperados. Que você não seja alguém só com cabrito. Me dá um cabrito, pai. Me dá um cabrito. O pai quer dar tudo para você. Esse é o encargo desse semestre, irmãos. Aliás, é o encargo da eternidade, tá? É o encargo da eternidade que foi agora sobre o enfoque da filiação. Vamos aumentar nossa relação com o Pai? Vamos nos apropriar dos bens dele? Vamos nos manifestar como filhos de Deus? Vamos? A vida da igreja todinha é para isso. Amém? E agora o Eliseu vai falar de um pedaço desse nosso encargo. Há tanto para fazer, não é? O que ele vai trazer agora é a parte ruim, vamos dizer entre aspas assim. É a parte canseira, é a parte da atividade, é a parte que o homem natural não aguenta. Mas o Filho de Deus vai dizer assim: Pai, manda que eu seguro. Amém? Aqui, ó. Se Jesus é o Senhor. Oh Senhor Jesus, amém, amém, Jesus é o Senhor, aleluia. Vamos ficar de pé e vamos invocar o nome do Senhor, irmãos, amém. Oh Senhor Jesus, amém, Senhor Jesus. Amém, pode sentar, irmãos. Louvado seja o Senhor por essa comunhão, por essa manhã, onde os filhos de Deus estão, parte dos filhos de Deus estão reunidos. É muito bom, irmãos, nós aqui estarmos juntos para ouvirmos o Senhor falar. Nós precisamos, como igrejas aqui do DF, do entorno também, estarmos mais juntos, mais agregados, mais vinculados uns aos outros, para que possamos receber o encargo do Senhor, praticar com alegria. O Senhor está nos falando bastante, usando o livro de Gálatas, um livro que fala sobre a filiação. Essa palavra, filiação na Bíblia, é uma palavra profunda, rica, muito ampla. Se nós entrarmos no significado dessa palavra, nós vamos ver que ela tem muitas coisas relacionadas ao que nós estamos aqui praticando. Diz respeito ao fato de nós sermos filhos de Deus, diz respeito ao fato de nós sermos também filhos pequenos, tecnon, filhos ainda que não tem uma vida de Deus desenvolvida, que precisa avançar. Quem precisa avançar diz amém. Amém. E filhos também, esse livro de Gálatas que fala sobre a filiação, também nos leva a compreender de que se nós somos filhos, nós temos pai, e se nós somos filhos, nós também temos irmãos, e como irmãos, nós precisamos aumentar o nosso leque de comunhão e colocar todos os irmãos, fazemos o máximo possível para aumentarmos nossa comunhão com todos os filhos de Deus. De um tempo para cá, o Senhor tem nos levado exatamente para esse ponto, gerando esse sentimento dentro de nós compartilharmos mais. Fazemos uma via de mão dupla, onde nós apresentamos algo que o Senhor tem nos dado e também ouvimos dos nossos irmãos, dos irmãos que não se reúnem conosco, as riquezas que o Senhor tem dado para eles, etc. Então, isso tudo faz parte da filiação. Louvado seja o Senhor pelas palavras que o Divaldo já colocou aqui no início. E para falar sobre esse projeto Jave, nós queremos dizer que nós usamos a palavra projeto porque talvez não tenha uma palavra melhor,
mas no fundo, por trás dessa palavra, existe uma mais básica, que talvez traduza melhor esse sentimento, que é exatamente o fato de nós crescermos em vida e também crescermos em números. Os irmãos dizem amém para isso? Amém. Quem quer crescer em vida, levanta a mão. Amém. Quem quer gerar pessoas, levanta a mão. Amém. Então é isso que o Senhor está passando para nós. Quando Paulo ele fez as viagens dele, que foram 4 viagens, na primeira foi muito rica, nós já estudamos essa viagem, mas na segunda viagem ele passou por alguns lugares importantes, como Antioquia da Pisídia, Icônio, ele foi para Listra, foi para Derbe, e para onde quer que Paulo tenha ido, orientado pelo Senhor, ele levava a palavra de Deus. A palavra de Deus que estava com ele não ficou apenas nele. Essa palavra ele sentia necessidade de compartilhar com outras pessoas. E é isso que nós sentimos. Esse último texto que Divaldo fez referência é Lucas capítulo 15, a história do filho pródigo, que na verdade é uma história da relação, da filiação, pai e os 2 filhos que ele tinha. Ele disse assim para o filho dele: o que é meu é teu. Então essa é a palavra do Senhor para os seus filhos: o que é meu é de vocês. A palavra de Deus não é apenas de Deus. A palavra de Deus, que são suas riquezas, também pertence a nós. E a palavra de Deus que o Senhor tem colocado nas nossas mãos, uma palavra tão rica, ela também é dos demais irmãos. O que é meu não é só teu, o que é meu é vosso. O que é meu não é somente nosso aqui, o que é de Deus é de todos os seus filhos. E esse projeto tem exatamente essa função de comunicar as riquezas de Deus mediante o jornal Árvore da Vida para o maior número de pessoas possível. E nós estamos aqui exatamente para isso. Essas viagens que o apóstolo Paulo fez, por exemplo, eu quero ler aqui alguns versículos. Atos capítulo 13, versículo 43, diz assim: despedida a sinagoga, muitos dos judeus e dos prosélitos piedosos seguiram Paulo e Barnabé, e estes, falando-lhes, os persuadiam a perseverar na graça de Deus. O versículo 48 do capítulo 13: os gentios, ouvindo isto, regozijavam-se e glorificavam a palavra do Senhor. Olha que versículo. Tem muita gente que não dá glórias a Deus porque a eles não chegou a palavra. Na hora que a palavra de Deus chega na vida de uma pessoa, chega numa família, elas podem ser tremendamente impactadas por aquela palavra. E elas têm uma reação. Assim como nós reagimos à palavra do Senhor no passado, e fez mudar toda a nossa história, nós mudamos completamente em função dessa palavra. Há muitos outros também que precisam ouvir a palavra do Senhor, e quando eles tiverem contato com a palavra, eles podem glorificar o nome do Senhor. O versículo 49 diz: e divulgava-se a palavra. Vamos ler o versículo 49? E divulgava-se a palavra do Senhor por toda aquela região. Vamos falar de novo. E divulgava-se a palavra do Senhor por toda aquela região. E nós sabemos que quando o apóstolo Paulo, junto com Barnabé e Silas também acompanhava nessa segunda viagem, nós sabemos que foi uma viagem gloriosa, mas foi uma viagem também cheia de obstáculos e dificuldades. Eles foram apedrejados. O versículo 50 diz: mas os judeus instigaram as mulheres piedosas de alta posição e os principais da cidade e levantaram perseguição contra Paulo e Barnabé, expulsando do seu território. E estes, sacudindo contra aqueles o pó dos pés, partiram para Icônio. Os discípulos, porém, transbordavam de alegria e do Espírito Santo. Enquanto eles divulgavam, nem todos recebiam.
Mas eles não ficavam entristecidos, não ficavam chocados, eles simplesmente tiravam a poeira e avançavam, e eles ficavam cheios do Espírito Santo. Esse texto nós lemos ontem, aqui na reunião ministerial da Igreja de Brasília. Esse texto trouxe bastante desfrute para nós. Irmãos, nós precisamos transbordar de alegria. Não existe projeto se não houver vida. Não existe como você tocar no coração das pessoas se você não for a primeira pessoa tocada. Se você não for a primeira pessoa que toca na palavra, que toca no Senhor, que toca na vida, isso vai irradiar, isso vai influenciar. Essa alegria é contagiante. Há uma alegria, há uma coisa muito poderosa dentro dos irmãos. Há uma vida muito rica dentro de cada um que está aqui. A vida de Deus! E essa vida de Deus, quando você toca nela, irmãos, e as pessoas percebem, nesse contato, elas querem o que você tem. Elas querem o que você tem. Nós precisamos transbordar de alegria. Cristão não pode ter uma vida triste. Cristão não pode dizer, olha, eu vou te apresentar algo maravilhoso, chorando. Eu vou te apresentar algo maravilhoso. O que é? Deixa eu chorar primeiro, que está doendo. Não, um cristão ele não é assim. Um cristão ele está cheio de vida. Tem que ser um negócio tão rico, um negócio tão gostoso, que antes de você falar, me diz o seguinte, o que você tem? O que você tem que eu não tenho? Eu sei que você não tem dinheiro como eu não tenho. Essa é a coisa mais fácil de acertar. Mas o que faz você ser assim? O que faz você sorrir assim, irmã Graça? O que faz os irmãos sorrirem, rirem como os irmãos estão rindo aqui? O que é? A vida de Deus. E essa vida de Deus está relacionada com a palavra de Deus. E essa palavra, como os apóstolos fizeram aqui, precisa ser divulgada. Então, na conferência, o irmão Dong, ele apresentou um encargo pesado lá a respeito do jornal Árvore da Vida, esse que foi criado no ano de 1989. Quantos anos tem? Aqui já tem. São 25 anos, e então na conferência ele estava cheio de encargo. E então ele disparou esse encargo para que as igrejas, né, pudessem reconsiderar a relação que estão tendo com o jornal. Um jornal que ganhou tantas pessoas. Eu mesmo, esse que está aqui, e como muitos irmãos que estão assentados, foram ganhos mediante o jornal Árvore da Vida. No dia que ele chegou na minha casa, mesmo sendo de forma indireta, a irmã do Evilásio foi lá, deu um jornal para o meu irmão, Flávio. Ele não estava no dia para receber esse jornal chegou na minha mão, e eu fiquei de entregar para ele, porque não era para mim, mas eu, curioso, olhei esse jornal. E daí por diante, me tornei assinante desse jornal e sou assinante até hoje. Tem 25 anos que eu sou assinante do jornal Árvore da Vida. Foram os primeiros jornais que foram entregues para mim. Daquele dia em diante, esse jornal passou a me ajudar, passou a me levar para o Senhor, a me levar para a Bíblia, a compreender mais a palavra do Senhor. Irmãos, foi fabuloso. Eu fui muito ajudado nas suas sessões muito ricas, que compreende o maior número de situações possíveis que envolve a vida de um cristão. E então esse jornal trouxe muita ajuda, não somente para mim, como para muitos santos. Então, esse jornal precisa ou não ser divulgado? Esse jornal que traz a palavra de Deus de maneira cristalina, pura, precisa chegar nos outros filhos de Deus. Então nós estamos aqui exatamente para passar esse encargo e entender de que nós não podemos chegar nesse objetivo se não houver a inclusão de coração, uma inclusão espontânea de cada irmão que está aqui. Vocês são muito importantes para o Senhor, não por causa desse projeto. Vocês são importantes para o Senhor porque vocês são a ferramenta mais importante de divulgação do Evangelho de Deus para as pessoas que estão ao seu redor. Você é uma fonte de vida para as pessoas. Você é uma fonte de vida para as pessoas. Então, aqui vamos apresentar para os irmãos. Wesley vai nos ajudar. A gente pode trocar essa palavra projeto por crescimento. Nós temos que crescer e contatar
as pessoas. Vamos lá. Objetivos. Vou ler e comentar algumas coisas. Devemos fazer do mês de abril, porque essa foi a nossa intenção original. A partir do ano que vem, volta a ser abril. Mas nós tivemos já algumas reuniões com os irmãos responsáveis e apresentamos esse encargo, esse projeto para os irmãos. E ficou de nós passarmos para os santos esse encargo para as igrejas, para que todos pudessem compreender esse sentimento. Então, isso tudo aconteceu em abril, por isso conservamos abril. Fazer do mês de abril o mês do Jave, onde acontecerá todos os anos uma campanha envolvendo todas as igrejas da região simultaneamente, com ações objetivando captar assinaturas e contatar assinantes do jornal Árvore da Vida. 2. Fazer do Jave um instrumento que inspira, estimula e apoia os santos em seu funcionamento. Na hora que nós nos envolvemos com isso, os membros do corpo de Cristo, esses que estão aqui, começam a funcionar. E isso traz saúde espiritual para você. A vida de Deus começa a trafegar, começa a circular. Olha, irmãos, é muito bom quando você começa a servir o Senhor, principalmente na divulgação da palavra de Deus. Aumentar o número de assinantes internos e externos, renovar assinaturas inativas, cada igreja tendo novamente assinatura automática, salvar e alimentar as pessoas. Por que eu passei tão rapidamente por esses pontos? Porque nenhum deles é mais importante do que esse, o 6, salvar e alimentar pessoas. Vamos falar? Salvar e alimentar pessoas. Quantas pessoas nós não conhecemos que precisa ser salva? Muitas. Obrigado. Aonde é que aperta? Aperta onde? Aqui. Salvar e alimentar pessoas. 7. Gerar contatos para visitação e estabelecimento de estudos bíblicos. Olha aqui, irmãos. Olha o significado disso para a vida da igreja na sua cidade. É óbvio que nós temos outras ferramentas, outros modos de contatar pessoas, mas por meio do jornal Árvore da Vida é muito mais simples. Além de você ir na casa, pregar evangelho, isso é muito bom e encorajamos que todos continuem fazendo. Mas aqui nós estamos utilizando o jornal para contatar, para visitar. Olha aqui, se uma casa abre e ganha um ponto do jornal, essa pessoa vai querer abrir a sua casa e um curso bíblico pode ou não pode nascer? Um curso bíblico pode nascer. E aí você começa a se vincular a essa pessoa. E aí o seu ventre você começa a enjoar. Você está grávido. Você está grávido. Você está gerando alguém. Está gerando alguém. E você puxa, eu acho que eu estou grávido. Significa que você começa a contatar e se relacionar com pessoas e sua vida muda. Seguindo. Os benefícios. Nós falamos dos objetivos. Quais são os benefícios de a gente entrar com essa ação do Jave? Aí tem aqui cumprimento da nossa missão de pregadores do evangelho completo, o da graça e o do reino. Esse jornal, ele é interessante, ele é rico, porque ele traz essas duas vertentes, viu, irmãos? Ele traz tanta vertente de ser uma palavra evangelística que toca no coração das pessoas. Irmãos, as pessoas têm um coração feito por Deus, para que esse coração seja tocado por Deus. O Evangelho da Graça é um evangelho cheio de amor, cheio de ternura, aonde apresenta a redenção de Cristo. Quando as pessoas ouvem isso, elas são tocadas no coração. Por outro lado, essas pessoas precisam crescer. Por isso que também o jornal, ele tem um conteúdo que é o Evangelho do Reino, que ajuda as pessoas a observarem que além da salvação, elas precisam avançar na vida espiritual para atingir uma meta importante que é o reino milenar. Nem todo mundo sabe disso. Por isso que esse jornal não é apenas para pessoas que não têm o Senhor, ela também é para pessoas que também têm o Senhor. 2. Apacentamento. Alimentação e cuidado dos assinantes ativos e inativos. Essa palavra é importante, apacentamento.
Todos nós aqui somos pastores. Onde estão suas ovelhas? O pasto é vasto, mas onde estão suas ovelhas? Esse encargo aqui vai ajudar você a gerar, ser como um Abraão, rico de ovelhas. Você olha assim para o campo, ó, tem ali minhas ovelhas. Ovelhas que você está gerando. Aumento da nossa rede de contato. Irmãos, esse ponto aqui é fundamental. Olha, eu já morei em casa. E eu me lembro quando eu tinha... Meu contato antes era maior do que eu tenho hoje. Eu moro aqui, ó. Daquela extensão ali, ó, até aqui é o lugar onde eu moro. Meu contato é esse negócio aqui. Eu sinto falta de ter gente perto de mim, de ter um vizinho. Eu sinto falta de olhar para uma porta lateral e ter uma pessoa que está batendo, está entrando para levar o pão para ele lá para casa e eu, oi, bom dia. Eu sinto falta disso. Claro que eu tenho outros mecanismos para poder aumentar minha rede de contato. À medida que eu saio de casa e vou para outros lugares, minha rede de contato existe. Mas, tratando de vizinho, é ali do lado. Apartamento esquerdo, direito, de cima e embaixo. Casas laterais, atrás, na frente. Nossa rede de contato, irmãos, tem que aumentar. O Senhor Jesus, ele era alguém muito... Olha, ele tinha competência social, viu? Então passava, ele só levantava a mão. Só que quando ele levantava a mão, ele curava já, né? A gente só dá oi, ele já curava, ninguém nem sabia. A rede de contato dele era poderosa, mas também o que ele tinha de oferecer era algo muito rico. Nós também temos algo muito bom para oferecer para as pessoas. Nossa rede de contato tem que aumentar, irmãos. Além da minha mulher, às vezes você fica... mulher, eu te amo. A vida toda. Amo meus filhos. Rede de contato, mulher e 3 filhas. Não, irmãos, minha rede de contato tem que aumentar. Tem que ser minha mulher, minhas 3 filhas e um monte de gente. Onde está essa rede de contato? É aí onde entra o grande benefício desse encargo. Na medida que você for lidando com o jornal e for apresentando para as pessoas, a rede de contato tende a aumentar. Quem quer que sua rede de contato aumente, diz amém. Quem está satisfeito com a quantidade de amigos que tem? Às vezes é para o trabalho, volta lá, faz 6 horas ou faz 8 horas, volta para casa e nada aconteceu, nunca se referiu a ninguém. Onde está a nossa rede de contato? Irmãos, nossa barriguinha tem que gerar alguém. E tem que ter alguns enjoos. Indicando que nós estamos grávidos. Como é que é? Enjoo do mundo, né? Porque você agora tem no ventre um contato, uma pessoa para você cuidar dela. Aleluia. Envolvimento dos irmãos da igreja levando a uma movimentação positiva. Vamos falar movimentação positiva. Uma movimentação positiva, gerando encorajamento e avivamento dos santos. Melhor maneira de você ficar vivo é contatando pessoas. Às vezes nossa vida, irmãos, precisa passar por algumas situações drásticas para você sentir que está vivo. Às vezes você vai para a reunião, sábado, domingo, participa da reunião de oração na quarta-feira. Isso é muito bom, prossiga e faça isso da melhor maneira possível. Mas chega um momento que você olha para essas coisas e diz, eu preciso de algo mais. Você sabe o que é? Gente. Precisa de mais gente. Precisa de contatar gente. Nós precisamos disso. Desenvolvimento e multiplicação dos talentos dos santos. 6. Suprimento dos... aqui é suprimento dos olhos, não é piolhos não. Suprimento dos olhos, dos filhos de Deus, com a palavra revelada. Então, esses aqui são alguns benefícios. Tá bom? Que nós vamos alcançar por meio desse projeto. É só essa ala aqui. Os irmãos dizem amém para isso? Amém. Não, mais forte. Amém. Essa aqui. Amém. Essa aqui. Amém.
Todo mundo. A gente precisa, irmãos. A gente precisa. Metas. Tudo na vida precisa de metas. Tudo na vida, irmão, seja a vida humana, seja a vida espiritual, você tem que saber onde você está e onde você quer chegar. Se você não tem isso, você vai carecer de impulso para continuar fazendo as coisas, sobretudo quando vierem as pedradas. O que fez com que Paulo continuasse firme, mesmo sendo apedrejado junto com Barnabé e até ser considerado como morto, de tanto que apanhou, de tantas pedradas que ele levou, de ele se levantar e tirar o pó e prosseguir para outros lugares como se nada tivesse acontecido e ainda fazer com intensa alegria. Irmãos, só mesmo um visionário, filho de Deus, tem que ter uma visão de Lion, uma visão. Fiz uma referência a um desenho bíblico de quase 40 anos que só eu assisti. Nós temos que ter uma visão além do alcance. Uma visão. Um crente tem que ter visão. Um crente tem que olhar para esse mundo e ver o que ele significa, saber o que ele está fazendo aqui e saber para onde ele está indo. Tem que ter metas. Um cristão não pode se envolver com esse mundo. O Senhor já nos desarraigou deste mundo perverso e está nos levando para o reino. E nós queremos levar o maior número possível de pessoas conosco. A meta é que vai te encorajar a continuar, mesmo em meio às pedradas. Muitos irmãos param quando começam a fazer as coisas porque falta-lhes meta. Então, qual é a nossa meta? Vamos apresentar aqui alguns pontos da nossa meta. Recuperar o maior número de assinaturas vencidas dos irmãos que não se reúnem conosco. 2. Contatar 2.000 assinantes no DF e em torno, dentre elas, realizar pelo menos 1.500 assinaturas. Amém? Eu vou dar uma palavra para os irmãos de coração, que representa o sentimento dos irmãos cooperadores que estão aqui. E eu queria que os irmãos atentassem para ela. Nós não estamos nem um pouco preocupados com esse nome assinatura, recuperação de novos assinantes, nada disso. Sabe o que toca nosso coração? É contatar pessoas. Nós estamos usando um termo técnico aqui, assinatura, vencidas e tal, mas a nossa ênfase, irmãos, é contatar as pessoas. Nossa ênfase é amar as pessoas. Nossa ênfase é dar para os irmãos uma ferramenta de modo que você, no momento em que você começa a lidar com ela, contatando, levando a assinatura, o jornal para a casa das pessoas, a sua rede de contato te aumente e você se sinta bem em estar suprindo as pessoas. É lógico que com isso vai resultar em assinatura, certo? Mas essa não é a nossa ênfase. Fazer com que cada membro da igreja com idade acima de 16 anos realize pelo menos uma assinatura do JAV. Isso aqui é importante. A gente estava considerando quais são os irmãos, para quem vamos passar esses encargos? Todos os irmãos da igreja podem participar. Entretanto, nós queríamos canalizar para aquele que tem mais discernimento, que tem mais noção, que são as pessoas acima de 16 anos. Então, os irmãos responsáveis das igrejas já foram chamados, participamos de uma reunião aqui e apresentamos para eles que a idade de 16 anos era uma idade muito oportuna, porque ele já tem muitos amigos, já consegue fazer uma certa abordagem, então foi essa idade. As pessoas acima de 16 anos estão sendo encorajadas a pegar um número tal de jornais para poder fazer nesse mês de maio pelo menos uma assinatura. Quem tem acima de 16 anos aqui, levanta a mão. Não, peraí, deixa eu ver, peraí. Quem tem acima de 16 anos, levanta a mão, gente.
Gente, é gente. Tá certo. Então, quem são os irmãos que vão ser convocados nesse grande exército para essa ação em mês de maio? Os irmãos. Então diga, eu estou sendo convocado. Amém. Fazer com que, outra coisa, nós pensamos também, nós temos algumas frentes, nós temos comportores, eu estou atrapalhado com esse óculos, porque esse óculos aqui, o meu perdi, eu peguei um que quando eu tinha 18 anos, então, aí eu vejo as coisas, não vejo as coisas, não vejo nada estar perto e não vejo nada estar longe, e eu não sei onde foi parar meu óculos. Verdade. Ele perdeu. Eu não sei. Mas tudo bem, vamos aqui. Então nós temos esses grupos aqui, ó. Comportores, seapistas e bucafés. Então imagine, irmãos, esses grupos precisam entrar. Os comportores, seapistas e os bucafés. Nós temos aqui já os irmãos que têm acima de 16 anos. Já é uma população grandiosa que vai participar. Mas nós não podíamos deixar de fora os comportores, que temos pelo menos aqui 20 em Brasília. Nós temos aqui pelo menos 20 seapistas que já estão no campo, estão voltando agora para passar mais um período interno no SEAP, para depois sair novamente. Eles também vão receber uma cota. E temos também 13 bucafés em funcionamento. Então utilizamos essas 3 frentes e passamos também algum encargo, alguma meta para eles. Para os comportores, que são 20, eles devem fazer no mês de maio 400 assinaturas. Isso equivale a 20 assinaturas que eles estão por conta disso fazerem durante esse mês. Depois você tem, aí os irmãos também viram, Evilásio, aqui, que, aqui a observação. Fazer com que cada um dos 20 seapistas realizem pelo menos 10 assinaturas. O total, 200 assinaturas. E aqui você tem, fazer com que cada um dos 13 bucafés realize no mínimo 20 assinaturas. E a exceção foi para a rodoviária, que seria 40 assinaturas, dado o fato de passar ali pelo menos 600 pessoas na porta do bucafé. Amém? Então, além dos santos que têm 16 anos, nós pegamos as 3 frentes e por meio dessas 3 frentes, nós chegamos no número de 1.500 assinaturas, né, Flávio? 1.500 assinaturas. Então, essas 2.000 assinaturas viriam dos irmãos das igrejas acima de 16 anos, mais os comportores, os seapistas e os bucafés. E aqui tem um ponto importante também. 7. Cada família realizar o equivalente a 2 assinaturas, uma para a sua própria família e a outra para presentear alguém. Exemplo, vou pegar minha família. Eu vou fazer uma assinatura para mim, que envolve eu, minha esposa e minhas filhas. E eu então, como Barnabé, né, que é um homem cheio de bondade, um homem cheio de espírito e um homem cheio de fé, são as características de Barnabé, que foi quem cuidou de Marcos. Ele então presenteia a assinatura a alguém. Tá certo? Então a minha família acaba se envolvendo com 2 assinaturas. Então você, né? Você e sua família teria como responsabilidade fazer a assinatura da família e dar de presente uma assinatura para alguém. Aí você escolheria quem seria essa pessoa, se é seu parente, etc. Vocês compreenderam isso aí? Ok, e suponhamos que você diga assim, eu não tenho uma família nuclear, eu não tenho pai, eu não tenho marido, mulher e filhos, eu estou morando sozinho. É uma família. Nos nossos conceitos cristãos é uma família. Então se é você, está lá, não está completinho, mas você está lá, é dono de uma casa, está conduzindo aquele lá, então é uma família. Faça a sua e então estenda a assinatura para uma outra pessoa. Os irmãos podem dizer amém para isso? Então, irmãos, isso aqui, essa concentração de força será apenas no mês de maio.
Não é uma coisa que vai acontecer todos os meses. É só um momento. Vamos pegar nossa energia e canalizar toda ela nesse mês de maio. Depois disso, as coisas vão transcorrer de maneira suave, tranquila, não mais nessa forma tão intensa, mas entendendo que todos nós, dia a dia, precisamos contatar as pessoas e precisamos usar essa ferramenta que é o Jornal Árvore da Vida para continuar contatando pessoas, suprindo as pessoas, tá certo? E depois nós temos a última, é o cenário desejado. Irmãos, aqui também tem outro ponto importante. O cenário desejado significa aquilo que você espera. E eu vou até usar essa palavra aqui para estender um pouquinho para as nossas coisas, para a nossa vida da igreja. Todos nós precisamos fazer a avaliação da nossa vida. Jovens, casais, precisa ter metas familiares, metas espirituais. Para que você faça isso, você tem que fazer um diagnóstico da sua vida atual. Você tem que se colocar em perspectiva, colocar a família, né, orar ao Senhor. Senhor, como é que eu estou? Como é que está minha família? Como estão os meus? Como é que está a minha igreja? Como é que estão os irmãos que eu estou cuidando? São perguntas importantíssimas que nós temos que fazer. Fazer um diagnóstico. Depois estabelecer metas. O que nós queremos alcançar? E o que deve nos instigar também, é você ver um cenário lá na frente, que é o cenário que você deseja ter. Imagina, por falta de a gente olhar para frente, 6 meses, 1 ano, 5 anos, o fato de você não ter esse tipo de comportamento pode nos levar a não ter uma ação presente. Se você sabe o que você quer alcançar, então você tem uma ação presente. Por isso que é importante que nesse momento a gente faça veja qual é o cenário que nós queremos alcançar, obter, com esse 1 mês de trabalho. Tá certo? Usando o JAV. E aqui nós temos esse cenário desejado, colocamos aqui. Quantidade de assinaturas inativos recuperada, aumentar o número de assinantes, ter os irmãos como assinantes e lendo o JAV, esse ponto 3 para nós é fundamental. Ter os irmãos como assinantes e lendo o JAV. 4, o JAV sendo uma fonte de vida, instrução para nós e as pessoas de fora. É o que nós desejamos. Casas abertas para estudos bíblicos. Olha esse cenário. Olha o cenário de você, durante a semana, não somente participar da reunião de sábado e domingo, participar da reunião de quarta, mas também você já ter na agenda uma casa que já está agendada para você visitar. Imagina isso. Imagina isso para a sua família. Imagina isso, a sua família assentada e lendo partes do jornal que diz respeito à necessidade instantânea, você lendo com a sua família. Imagina isso. Isso vai ter uma repercussão muito grande na nossa vida espiritual, na nossa vida pessoal, vai ter um impacto muito grande nas próprias reuniões. Então esse cenário que nós queremos alcançar deve ser sim um estímulo para que nós nos movamos nesse sentido de pegar esse mês de maio e colocar toda a nossa energia. Tá certo, irmãos? Então esse é o cenário que nós queremos alcançar. Quem está, claro, alegre com Cristo todo mundo está, mas quem está completamente satisfeito com os resultados que nós temos, acredito que no fundo do coração todo mundo sabe que precisa avançar um pouco mais. Então, joga isso no tempo. Eu quero isso para mim. Eu quero gerar pessoas. Eu quero que minha igreja cresça. Eu quero que meus filhos vejam eu pregando o evangelho. Eu tenho que me envolver com o evangelho do Senhor. Ok, amém. Que o Senhor Jesus, que o Senhor seja conosco. Vamos falar. Que o Senhor... Nós conseguimos fazer isso sem o Senhor? De jeito nenhum. Isso é o resultado da vida. Por isso, irmãos,
Nesse mês, claro, isso deve também estar nos outros meses. Nesse mês, intensamente, vamos orar mais. A igreja de Antioquia ela era uma igreja saudável, porque ali havia gente de tudo que é tipo, tinha mestres, tinha pessoas servindo e tinha pessoas orando e jejuando. Isso fez com que a igreja de Antioquia se tornasse uma igreja muito rica. Então o Senhor pegou Barnabé e Saulo e mandou que pregasse o evangelho em outras regiões. E Paulo utilizou o que para suprir essas igrejas que ele levantou? As cartas. As cartas que Paulo utilizou, que foram 14, elas foram suficientes para suprir, alimentar, alinhar as pessoas. E nós temos essas cartas. O Jornal Árvore da Vida vai ser durante esse mês para nós essas cartas. Cartas que nós vamos colocar na caixa de correio, cartas que vamos colocar dentro da casa das pessoas para que elas possam ser ajudadas naquilo que elas mais precisarem. Tá certo, irmãos? Se você não consegue escrever o jornal, são mais 16 sessões, essa carta está escrita, e eu tenho certeza que você assina embaixo. Você assina embaixo de cada artigo daquele ali. Então, ali é a sua carta. Pegue o jornal e leve para cada pessoas, para que elas possam ler e assim serem salvas. Senhor Jesus! Vamos ficar de pé. E tem mais uma sessão a ser apresentada. Mas eu quero que nós fiquem de pé e vamos orar de 2 em 2, para que o Senhor nos dê essa graça de poder participar desse encargo de forma diligente e que o Senhor nos dê os resultados que nós apresentamos aqui. Vamos orar 1 minuto. Oh, Senhor Jesus. Tá bom? Amém. Jesus é o Senhor. Vamos nos assentar novamente, irmãos. Estamos quase terminando a reunião. Então, nós vamos apresentar um pouco o que é o jornal Árvore da Vida, as seções dele, qual é a concepção que se tem dele, como que cada artigo foi planejado, qual é a finalidade deles. É isso que vamos apresentar agora, para que você possa ter mais segurança de, ao chegar numa casa, visitar um parente seu, for fazer uma abordagem, você, pelo fato de conhecer as seções, poder ser mais efetivo, mais eficaz na sua abordagem, tá bom? Amém? Vamos fazer só um pouquinho de barulho para a gente continuar nosso encargo aqui. Nós colocamos esse jornal porque ele é representativo, esse é o jornal que é comemorativo, né, de 25 anos do jornal Árvore da Vida. Quando você pegar um jornal como esse aqui é o último,
Tem duas sessões importantes nele aqui, que é exatamente essa primeira, essa que nós chamamos de conversa com o leitor, e temos também uma outra que são as chamadas. Essa parte aqui. Essas duas partes dizem respeito à apresentação do jornal. A conversa com o leitor introduz o leitor no ambiente do jornal, e as chamadas destacam alguns artigos especiais, alguns que a gente quer que o leitor dê mais atenção. Então, quando você pegar seu jornal, essas são as duas sessões que introduzem as pessoas no ambiente do jornal, tá? Conversa com o leitor e as chamadas. Se você quer saber rapidamente o resumo de algumas sessões, você pode ir direto para chamadas, porque ele tem 4 artigos que são sintetizados e ali mostra qual é o alvo deles, tá certo? São mais 16 colunas, mas apenas 4 vão para as chamadas, tá certo? E a conversa acaba, é como se fosse uma sala de visita, e ali a gente começa a conversar para que as pessoas sejam chamadas a atenção para começar a leitura do jornal. Então, são essas duas sessões iniciais. Depois, nós temos uma sessão que é a maior parte dela, do jornal, que é exatamente a parte familiar. Os irmãos que idealizaram o jornal entendem que a palavra de Deus precisa ser objetiva e precisa ser aplicado num ambiente da família. Assim como Paulo escrevia as cartas e os 2 capítulos finais, ele trazia uma aplicação para a igreja e para as famílias, o jornal também faz a mesma coisa. O jornal, ele pega as palavras que nós estamos ouvindo do ministério, que advém do irmão Dong, a gente pega cada palavra daquela, coloca numa escrita mais suave e depois aplica à família. Quais são as partes da família que são contempladas no jornal Árvore da Vida? Você tem uma seção que é para os casais, que nós chamamos O que Deus uniu. O que Deus uniu, está lá em cima. Eu penso que está lá em cima. Está lá em cima. O que Deus uniu. Essa sessão objetiva ajudar os casais a reconhecer o propósito de Deus no casamento, a perceber a origem dos conflitos e o modo de resolvê-los, e por fim apresenta alternativas aos casais para que desfrutem de abundante alegria e equilíbrio no relacionamento familiar. Então você pega essa sessão, ao entrar na cada pessoa, percebe que é uma família e pode então começar por aí. Tá certo? Como ele é familiar, ele também tem uma palavra para os pais. Aos pais, lá em cima, investimento espiritual. Do que trata essa sessão? Nesta coluna são dadas instruções segundo o modelo bíblico e orientações de como os pais podem conduzir os filhos neste mundo perverso. São dadas algumas advertências para que riscos e acidentes sejam evitados. Além disso, apresenta um caminho de amor e disciplina, como 2 ações fundamentais para preparar filhos no caráter e formação humana elevada para servirem a Deus. Então, essa é a preocupação dessa sessão aos pais. Depois você tem a próxima, uma sessão para os jovens. Lá em cima, jovens, o que está escrito? Jovens com uma meta. O objetivo dessa sessão é levar os jovens a ter uma atitude positiva e firme em meio a esta geração carente de propósito, firmá-los em valores elevados e dar-lhes a firme convicção de que escolheram o melhor caminho. Louvado seja o Senhor. Depois você tem uma outra sessão que é adolescentes. Nós colocamos adolescentes admiráveis. Essa sessão é nova, tem menos de 6 meses, não passa de 1 ano, é uma sessão muito nova. Então não apenas uma sessão para jovens, mas também uma sessão para adolescentes. Vamos lá, Wesley.
Ah, não tem, nesse jornal não tem, tá? Nesse aqui já tem, porque ele é nova. Esta coluna visa, por meio de uma linguagem simples, travar um bate-papo com a geração mais atacada de todos os tempos. Ela diz de maneira cativante que Jesus é o melhor amigo que um adolescente pode ter. E que a família de sangue e a família da fé é a melhor família virtual que eles podem ter. Esta coluna também aponta os perigos que os envolvem e que a maneira mais eficaz de vencer este século é andar com pessoas que de coração puro invocam o Senhor. Aí você tem também uma outra seção, também não vai ser possível ser mostrada aqui agora, que é o Java Infantil, uma seção lá do jornal, essa parte aqui, ó. Então tem uma seção para os... Quando você entrar na casa, ver lá os meninos brincando, criancinha, opa, eu posso pescar aqui, posso começar por aqui também. Então, você tem Java Infantil. A intenção dessa coluna é conduzir a criança a ter e desenvolver fé em Deus, conhecer Deus como Criador dos céus, da terra e do homem, e admirá-lo pelos seus feitos. Além disso, conhecer os principais heróis da Bíblia por meio de desenhos, atividades e extrair lições importantes de tantos outros nomes que permeiam a Bíblia. Cremos que esta metodologia lúdica infunde em seus corações as sementes da palavra de Deus e da vida cristã. Ok, essa seção que compreende as famílias. A família. Agora vamos ver uma outra parte do jornal. Vamos atentar, irmãos, vamos manter a nossa concentração. Estudo da palavra. Porque tem muitas pessoas que entram no jornal para poder estudar a Bíblia mesmo, para compreender conceitos, partes da teologia. Então o jornal contempla essa necessidade. Nós temos 3 sessões para isso. Vamos lá. Curso bíblico, estudo de palavras e cremos que. No curso bíblico, a razão é essa. Se deseja aprofundar-se no estudo da Bíblia, esta sessão será de grande ajuda para você. Os tópicos cruciais que aqui são tratados podem ser usados como material para mensagens e estudos bíblicos a serem dados àqueles que desejam conhecer mais a palavra de Deus. Estudo de palavras. A gente pega uma palavra no grego ou uma palavra no hebraico e também estudamos essa palavra. Isso incrementa os pastores, incrementam os ministros da palavra a terem mais solidez a usarem esse tipo de palavra, porque ela vem bastante explicada, porque buscamos a raiz hebraica ou a raiz grega para explicar aquela palavra. Depois você tem uma seção que nós chamamos de regeneração e crescimento. É uma palavra para os não salvos e uma palavra para os salvos. Por isso, regeneração e crescimento. Tá bom? Quais são as seções que compreendem esse grande tópico aqui? O primeiro deles é o Evangelho da Graça. Depois, os fundamentos para os novos crentes. Depois, o Evangelho do Reino. Eu vou ler o Evangelho da Graça. Esta coluna é especial porque por meio dela apresentamos o Salvador Jesus. Seu conteúdo é evangelístico e destina-se a atender principalmente aqueles que não tiveram a experiência da salvação eterna mediante a palavra escrita. Os fundamentos para os novos crentes. Pessoas que receberam o Senhor e precisam de comida, né? Então eles precisam de um encaminhamento. Então os fundamentos para os novos crentes. Esta coluna foi criada para os novos crentes com a intenção de apresentar-lhes vários fundamentos que compõem a vida cristã e a prática cristã. Ela é pautada nas verdades básicas reveladas na Bíblia. O Evangelho do Reino. O Evangelho do Reino foi o evangelho pregado pelo Senhor Jesus e por seus apóstolos para ajudar os cristãos a crescer espiritualmente e a se prepararem para a vinda de Cristo e a manifestação do seu reino. Ok? Nós temos também, dentro desse tópico, regeneração e crescimento, mais estas colunas aqui. Eu estou lendo assim rápido, pode estar enjoado, mas é importante que os irmãos entendam, tá? A gente pode disponibilizar isso aqui depois, né, irmãos? Disponibilizar, o Juliano está dizendo ali que seria bom mesmo, disponibilizar para os irmãos, até para ter em casa, e quando quiser buscar alguma sessão para saber como melhor aplicar, pode ir aqui nesses apontamentos e ser mais beneficiado, tá bom?
Posso continuar a leitura? Que fraqueza. Pode continuar? Está acabando, foram só 5 dessas, tá? Cada uma tem 5 cada uma, mas fica tranquilo. As insondáveis riquezas de Cristo. É uma sessão também nova, tá, irmãos? Nova. O propósito dessa sessão, dessa coluna, é apresentar o Cristo rico e vasto, apresentado ao longo da Bíblia por meio das várias figuras que nos ajudam a compreender as riquezas de Cristo. Assim, ele se torna conhecido e pode ser desfrutado e manifestado no viver daqueles que o seguem. Louvado seja o Senhor! A outra sessão é ouvir e praticar. Essa aqui foi inspirada completamente no modo como o irmão Dom conduz as igrejas por aqui, né? Ele sempre diz, ouvir, tem que praticar. Então foi criada uma sessão para contemplar essa necessidade. A coluna Ouvir e Praticar mostra a maneira de vários aspectos da palavra de Deus serem conhecidos e praticados por seus filhos. Ela apresenta um alimento espiritual mais sólido, fortalecendo aqueles que já avançaram na vida divina. Então é um andar mais, acima, tá? Em termos de solidez. E o encarte é essa parte aqui, que também vem dentro do jornal, para aqueles que são assinantes. Encarte. É escrito aos assinantes, descreve princípios espirituais fundamentais que, além de praticados, podem ser usados na preparação de mensagens bíblicas a serem ministradas em reuniões da igreja, seminários, cursos de teologia ou simplesmente para um ganho pessoal. E mais essa sessão, aperfeiçoamento, também nós somos ajudados a sermos mais aperfeiçoados. Então, tem essa coluna aqui, aperfeiçoamento dos santos. A Bíblia fala que os filhos de Deus precisam de aperfeiçoamento para edificar o corpo de Cristo. Essa coluna contribui com este objetivo em 3 aspectos: ministério da palavra, ministério dos serviços e ministério das ofertas. Então essa coluna, a gente pega um desses pontos e trabalha, ajudando os irmãos a serem aperfeiçoados naquele quesito. E dentro do aperfeiçoamento nós temos também lições para os líderes. O jornal é um negócio tão rico, irmãos, que realmente ele contempla tudo. Como ele vai chegar na mão dos nossos irmãos e tem muitos líderes, eles também precisam ser ajudados. Então existe uma seção só para os líderes, que nós chamamos de lições para líderes. Esta coluna apresenta princípios que líderes do povo de Deus utilizaram para conduzir e influenciar o povo de Deus a cumprir os interesses de Deus. E por último mesmo, novidades, é uma seção também do JAV, e essa seção, o JAV também possui uma seção diversificada. A cada mês o leitor se surpreenderá com uma novidade, que seja um hino explicado, o último foi sobre Lutero, uma reflexão, um testemunho ou uma carta que um leitor nos escreveu. Por isso se chama de novidades. Então traz um desses apontamentos aí. Tá bom? Nós fomos em cada sessão, né? E extraímos qual é a pretensão, qual é a razão de cada coluna para apresentar para os santos, para na hora de vocês forem fazer a abordagem, vocês terem mais noção do que se trata a cada sessão dessa, tá bom? Olhou pessoas, levante o perfil dela, qual é a necessidade que ela tem, destaca aquela coluna e apresenta. Você pode trabalhar, pode fazer isso no seu trabalho, na sua vizinhança, nas pessoas que vierem para o seu curso, no seu GFCM, tá bom? Aonde quer que você esteja, você então pode abordar as pessoas utilizando uma dessas sessões. E encerrando a reunião, e vamos encerrar de maneira mais prática possível, nós tivemos uma reunião que foi no dia 11 de abril, e nessa reunião, foi uma reunião para os irmãos responsáveis das igrejas. Nessa reunião nós colocamos o cupom na mão de cada um, onde cada um ali dizia, olha, o irmão responsável na minha localidade de cuidar durante esse mês, mais intensamente do JAV, vai ser o irmão tal. E também foi colocado lá quantos jornais cada igreja ia pegar. Os jornais estão lá atrás. Então eles devolveram para nós esses cupons. Das 30 e poucas igrejas que nós temos por aqui, 11 delas responderam na hora. Está aqui, ó, a quantidade de jornais que eu quero é essa aqui.
Então, dessas 11 igrejas que deram os seus nomes na hora, dizendo o quantitativo, já 3.000 e poucos jornais já foram selecionados. E nós temos ainda pelo menos 20 igrejas que ficaram de dar resposta depois. E então hoje, provavelmente, essas igrejas têm o seu cupom, já sabe quem que vai cuidar desse jornal lá na sua localidade e já sabe o seu quantitativo, deve se dirigir lá para aquelas mesas. Nós colocamos lá uma descrição por letras de A até C, etc. Para que as igrejas possam chegar lá, levar seu cupom e dizer, olha, nós queremos 100, 200, 300, 400. A igreja que vai dizer quantos jornais ela, na comunhão com os outros irmãos, disseram que precisam. Tá certo? Então, para que esse projeto possa ter impacto, esse é o comportamento mais básico que nós precisamos ter. Ir lá e pegar os jornais. Nós pegamos 10.000 jornais. O irmão Dong, quando veio aqui nos visitar, ele estava tão encorajado com isso, que ele ofertou um valor para nós significativo, que nos ajudou tremendamente na compra desses jornais, ficando apenas um valor para ser coberto, e esse valor, os irmãos cooperadores acharam por bem, nós assumimos esse valor, juntamente com a cooperativa, para que as igrejas, perceba bem a bênção, para que as igrejas possam pegar esses jornais lá, sem nenhum tipo de custo. Ninguém diz amém, gente? Sem nenhum tipo de custo. Vão lá pegar, é claro, não aumenta o número demais, porque agora, meu Deus, agora dá. Não, vai lá e pede exatamente o quantitativo que você sente que é razoável e que sua igreja vai precisar para esse grande projeto. Tá certo? Então, os irmãos já estão ali apostos, os jornais já estão lá embaixo, tem 10.000 jornais esperando pelos irmãos, os 3.000 e poucos jornais já estão selecionados, e as demais igrejas, mesmo aquelas que não, porventura, tenham esquecido o seu cupom, mas sabe de cabeça, lá na reunião, qual é o seu quantitativo, deve ir lá e dizer, o meu quantitativo é de tantos jornais. Tá certo? Então esses jornais vão ser dados para vocês. Ficou também assim, acertado entre nós, que na sua localidade vai ter um irmão, e esse irmão, o irmão responsável vai tocar o encargo lá. E esse irmão responsável elegeu um irmão lá, entre eles, que nós chamamos de coordenador, vai ser o irmão que vai coordenar. Ele vai receber as assinaturas feitas por você toda segunda-feira. Toda segunda, como é que ficou? Foi sexta, não foi? Sexta. Então vai ter um coordenador que vai receber as assinaturas toda sexta-feira. Não, sexta não. Acho que não é sexta não. É domingo. É domingo por que é domingo? Porque nós passamos todo final de semana, reunimos sábado e domingo a gente, olha, está aqui as assinaturas que eu fiz. E na segunda-feira, esse irmão que está coordenando o projeto na sua localidade, virá até o escritório da obra, um escritório feito exatamente para tratar dos assuntos da obra da região. Ele vai catalogando para ver se nós estamos alcançando a nossa meta. Então veja, as igrejas precisam deixar a cada segunda-feira as assinaturas lá no escritório da obra, para que eles possam catalogar, saber quantas assinaturas foram feitas, para ver se nós estamos atingindo o nosso resultado. Tá certo? Então, quando é que tem que deixar? Segunda-feira. E quando é que vocês têm que entregar para esse coordenador lá na sua localidade? Domingo. Tá certo? Nós temos um mês, irmãos, vamos nos levantar com força. Diz amém. Vamos levantar com força. O Senhor está nos chamando, né, para desenvolver isso. Vamos nos empenhar. Nós somos filhos do Senhor, queremos servi-lo, queremos alcançar tantas pessoas que têm necessidades. E vamos orar, vamos gastar tempo orando durante esse tempo, para o Senhor nos dar graça e abrir o coração das pessoas para que sejam
motivadas a fazer assinatura, a abrirem suas casas para curso bíblico, né? E assim a gente funcionar, gerar filhos para o Senhor. Então, todos os irmãos responsáveis, por favor, aqueles que deram seus nomes ou que já têm esse contativo, no tema dessa reunião, se dirija para lá e pegue os seus jornais. Tá certo? E o escritório da obra vai manter contato com as igrejas ao longo desse mês. Louvado seja o Senhor, vamos ficar de pé e vamos fazer a última oração. Hã? E algumas igrejas não tinham definido os valores, recomendar que, digamos, quantos são os seus jornais? Eu pensei assim, não estava claro não. Me dá 500 aí. Daqui a pouco acaba. E se uma igreja pede 1.000, porque não pode vai pagar, então os irmãos peçam um valor aproximado que conseguir utilizar. Exato. Porque senão acaba. Por exemplo, eu sei pagar, eu posso pegar 1.000 lá. Quantos jornais você precisa? Não, 1.000. Aí nesse 3 igrejas, 4 igrejas, termina. Vou recomendar, peguem, sejam criteriosos, porque o número de jornais é limitado. Igrejas pequenas, talvez não precise passar mais do que 400. Logo que ele terminar de orar aqui eu falo. Quando ele terminar de orar eu falo. Amém. Louvado seja o Senhor. O Senhor nos abençoa, abençoa essa região, abençoa as igrejas reunidas aqui, nos abençoa nesse encargo, nesse projeto de vida, de multiplicação, de contatar pessoas, que possamos nesse mês, Senhor, ter experiências riquíssimas, contatando os filhos da paz, visitando os nossos vizinhos, nossos parentes. Ó Senhor Jesus, que possamos atingir nossa meta e que o Senhor possa atingir também a sua meta, que é alcançar as pessoas que o Senhor já destinou antes da fundação do mundo. Queremos participar, queremos cooperar, nos dê a tua graça, Senhor. Também nos dê diligência para levar esse empreendimento adiante. Louvado seja o Senhor, abençoa as igrejas, abençoa os irmãos envolvidos, cada mão que colocar a mão no jornal, cada pessoa que ouvir as palavras desse jornal, possam se converter a Ti, ó Senhor Jesus, e que mais casas possam ser abertas, para que Teu Evangelho possa entrar dentro dela. Nós Te louvamos, nós Te agradecemos, porque sabemos que isso tem iniciação no Teu coração. Nós queremos ser filhos fiéis, queremos ser mordomos fiéis, bons e prudentes. Louvado seja o Senhor. Amém, irmãos. A reunião está encerrada.